O Brasil voltou a registrar um aumento na média móvel de mortes por coronavírus. 16 estados, além do Distrito Federal, estão com tendência de alta nos óbitos neste momento. Nós vamos conversar sobre este assunto, sobre este cenário, com o Dr. Marcelo Otsuka, coordenador do Comitê de Infectologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Infectologia. Dr. Marcelo, bom dia. Obrigado pela entrevista aqui para a CNN. O que é que está acontecendo? Por que é que esses indicadores voltaram a subir por aqui? Bom dia, prazer estar aqui com vocês de novo. Nós temos vários fatores que determinam essa possibilidade de aumento. Com certeza, o mais importante é o não cumprimento das medidas de distanciamento, de isolamento, de uso de máscaras, o desrespeito com os cuidados com a população de uma forma geral para a gente não transmitir a doença. Sem dúvida, esse é o principal fator. Mas tem algumas coisas mais que podem eventualmente estar influenciando. A gente sabe que tem algumas variantes do vírus que são mais contagiosas, isso na Europa já é bem claro, no Brasil a gente não tem muitos dados sobre isso, mas sugere que também esteja acontecendo isso. E a questão de que a gente realmente está fazendo mais o diagnóstico também. Antes, no início da epidemia, a gente só fazia para aquelas pessoas que iam para o hospital e tinham um quadro grave. Hoje, não. Hoje a gente tem um acesso muito mais fácil para o diagnóstico. Doutor Marcelo, Luciana falando aqui do Rio de Janeiro, esse aumento da taxa de transmissão e como é o caso aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, e de outros estados também da ocupação de UTI, ele acontece exatamente em um momento em que há uma discussão de volta às aulas, especialmente para os estudantes mais do ensino médio, ou seja, os estudantes numa idade mais avançada que vão fazer o Enem ou que vão prestar vestibular já no início do ano que vem. Eu lhe pergunto, é o momento de autoridades públicas começarem a repensar essa volta às aulas, já que a gente está tendo maior taxa de transmissão nesse momento? Eu tenho a sensação de que nós temos algumas inversões de valores que não batem com, inclusive, o que todos os outros países do mundo têm pensado. Nós abrimos comércio, abrimos bares, abrimos restaurantes, festas que já têm acontecido com uma possibilidade muito maior e a gente não tem o retorno às aulas. Até o momento, nós não temos dados robustos que demonstram o quanto as crianças transmitem, porque basicamente elas pegam a infecção de adultos como nós que eventualmente não respeitam as medidas de cuidados que a gente deveria ter. E as crianças não têm quadro grave e elas estão extremamente prejudicadas, tanto no aprendizado como no desenvolvimento neuropsicossocial. Nós sabemos que mais de 4 milhões de crianças no Brasil sequer têm acesso à internet. A preocupação com a alimentação, muitas dessas crianças, a principal refeição é a refeição que eles fazem na escola e isso também está prejudicado. Então, o retorno às aulas talvez não seja o principal foco aqui para a gente discutir. Eu acho que a gente tem que discutir a postura que os adultos jovens não estão tendo e, inclusive, a fiscalização para isso tem sido muito ruim. Doutor, eu tenho uma dúvida aqui que independentemente do comportamento da população, seja ela jovem, mais velha, crianças, nós teríamos uma segunda onda, sim? Ou seja, o vírus está circulando, ele chegaria até mais pessoas, mesmo que nós tivéssemos ou não flexibilização das medidas de restrição, doutor? A gente sabe que é quase impossível nós mantermos por tanto tempo as medidas de isolamento, de uso de máscara, porque as pessoas acabam se esgotando. Nós não temos a cultura social para a utilização de máscara, como alguns países asiáticos, por exemplo, têm. Então, a gente sabe que é muito cansativo, é muito estressante. O problema é que, se nós tivéssemos, desde o início, sido um pouco mais radicais, talvez a gente tivesse cortado a evolução, como alguns países conseguiram fazer. Isso não significa que a reintrodução do vírus não aconteceria.
Infelizmente, nesse momento, ainda mais com essa variante mais infectante que a gente tem, provavelmente seria uma realidade que aconteceria. Eu não sei se a gente consegue dizer que o Brasil está numa segunda onda. Eu entendo que o Brasil ainda está numa primeira onda, mas com as medidas de contenção falhando, nós começamos a ter aumento do número de casos novamente. Então, não dá para dizer que é uma segunda onda no nosso país. Agora, doutor Marcelo, se os dados continuarem piorando como estão, internação, morte, infecção, nós seremos obrigados a rever a reabertura da economia, a rever as regras de distanciamento social, como aconteceu na Alemanha, na Inglaterra, na Itália, em Portugal, por exemplo? Infelizmente, nós estamos caminhando para isso. Muito provavelmente, a gente terá que fazer alguma medida nesse sentido. Doutor, eu vou reforçar aqui a pergunta do Colombo, porque o senhor me respondeu em relação à educação que, na verdade, vai de encontro a que muitos especialistas em educação falam, a necessidade da socialização do estudante, as crianças que mais se sacrificaram nesse momento de isolamento, enquanto o comércio abriu. Agora, o senhor tem esperança de que a gente consiga avançar numa discussão e fazer de novo um lockdown? Porque da primeira vez já foi bem difícil. Houve uma discussão enorme no Brasil, autoridades perderam a força para esse lockdown ou para essa restrição, digamos assim. O senhor tem esperança de que haja uma discussão mais sincera nessa restrição para, de novo, a gente ter um fechamento e controle do vírus? Eu acho que tem tantos fatores que podem influenciar e, infelizmente, a ciência tem sido deixada de lado e tem sido muito discutida a parte política. Eu acho que isso acaba prejudicando muito o raciocínio que nós deveríamos ter. Eu acho que tem que partir para o entendimento de que não adianta o lockdown se nós não respeitarmos isso. Se nós não tivermos uma postura correta e nós não protegermos os nossos próximos, a sociedade. A gente não pode esquecer que quando eu uso uma máscara de tecido, eu não protejo a mim, eu protejo o próximo. E se todo mundo usar, nós com certeza conseguiremos um controle melhor da doença. E infelizmente isso não tem acontecido. Então, medidas como lockdown são radicais, elas acabam acontecendo muitas vezes porque a sociedade não está engajada na proposta. E eu acho que a proposta mais do que caminhar para o lockdown, é engajar a sociedade para que ela respeite essas medidas. E aqui, de novo, o ideal seria deixar todas as questões políticas de lado e a gente começar a pensar um pouquinho mais no ser humano, na sociedade, na vida dos nossos amigos e digamos assim, as nossas pessoas aqui do Brasil. Doutor, eu agradeço mais uma vez, então, a sua gentileza. Nós conversamos com o doutor Marcelo Otsuka, que é coordenador do Comitê de Infectologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Infectologia. Muito bom dia. Muito obrigado. Prazer estar com vocês. Até mais. Obrigada, doutor Marcelo.